E antes de a gente começar aí o nosso bate-papo, né, eu queria aqui fazer uma homenagem ao Regis Feitosa, que foi nosso convidado aqui do episódio número 5, no dia 14 de outubro de 2021, certo? Inclusive a assinatura dele está aqui, eu postei aí no Instagram da gente, né, um vídeo mostrando aí a assinatura dele, que eu ainda vou descobrir que palavra é aquela que eu ainda não descobri. Ali, ó, em cima do nome dele, tá vendo? Ele botou lá um negócio lá que eu não sei o que é, mas deve ter algum significado e eu vou perguntar para a viúva dele, a Mariela, depois, né? E eu queria fazer uma homenagem assim, porque tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Até porque a história dele é uma história que nem a série mais dramática de streaming vai retratar igual, né? Então, ele gerou, né? Quando ele veio aqui no Dei Valor, ele estava crescendo muito nas redes sociais. Eu conheci a história dele porque ele é primo de um amigo meu, Admar Feitosa, né? E eu conheci a história dele na época. A Bia faleceu em 2018 e o Pedro Regis faleceu em 2020. Então eu conheci a história quando o Pedro Regis estava com câncer, né? Então por volta de 2020, antes do Pedro Regis falecer. E a história dele já impactava, até porque eu lembrei também da história dele quando ele pegou Covid no começo da pandemia, né? E ele falou aqui no episódio dele, quase morreu, né? Então ele estava tratando 3 cânceres, né? Que era um linfoma, uma leucemia e um mieloma, né? E ele faleceu, infelizmente, por causa desse mieloma, né? Nesse último domingo, no Dia dos Pais. Então, assim, é uma história que toca muito, né? Para quem conheceu, quem teve esse convívio, né? As pessoas falam muito de que ele descansou, né? Realmente ele descansou do sofrimento que ele vinha vivendo, né? Desse tratamento, né? Mas ele era um cara que tinha muitos sonhos, muitos planos ainda para viver, tá? Inclusive, eu estava ajudando ele em alguns, né? Que ele queria, né? Que ele queria palestrar, levar a história dele. Ele tinha um sonho de fazer um livro, de fazer um filme, né, com a história dele. Já tinha pessoas procurando, então assim, e assim, a gente vê que era um cara que impactava, né, e uma das coisas que para mim foi o que mais marcou na minha vida, ter conhecido o Regis, foi que ele para mim mudou o significado da palavra problema. A partir do momento que eu conheci em detalhes, que eu recebi ele aqui no Dei Valor, no episódio 5 do Dei Valor, eu ressignifiquei a palavra problema. Então, inclusive, depois foi reforçado um episódio que eu recebi aqui, o Sérgio Malandro, mas com outro contexto semelhante, mas com outro contexto. Por quê? Porque o que a gente tem muito na vida são obstáculos, né? Problema é você perder um filho, você ter um filho doente, você não poder fazer nada, né? Então, que aí é uma coisa que a gente vai conversar aqui com o Yuri, que o Yuri passou, né, por uma experiência, né, não semelhante, sim, né, sim, mas perdeu um filho também, né, por uma doença, e a gente vai falar um pouco aqui da história dele. Então, eu queria muito deixar esse registro, né, do Regis, que ele foi uma pessoa que impactou muita gente, pessoa que ele faleceu no último domingo com quase 900 mil seguidores no Instagram, né? A gente está fazendo agora, hoje vai sair o último Reels dele, né? 5 Reels em homenagem a ele, né? Do episódio dele, de passagens, né? Palavras que ele falou marcantes dentro do episódio dele. O episódio dele está disponível, né? O episódio 5 está inclusive em destaque no canal do Dei Valor. Então vocês podem assistir, né, que vai ser com certeza muito rico, né, principalmente para tudo a ver com a paternidade, né, porque como é que o Regis conseguia, né, de onde ele conseguia tanta força, né, para conseguir lutar, enfrentar esses problemas, né, que ele enfrentou, e
eu me colocava às vezes no lugar dele assim, cara, eu não sei se eu sobrevivia à perda de um filho do jeito dele, né? Quanto mais perder 3 filhos, né? Você vendo ali o sofrimento dos filhos, né? Então, assim, é uma coisa que realmente é indescritível, né? Então, a minha, a minha homenagem aqui perdi um amigo que eu o fiz através aqui do Dei Valor, então o Dei Valor me trouxe, né, dos convidados, muitos convidados viraram amigo, né, a gente mantinha, eu tenho um último áudio dele aqui, inclusive ultimamente eu não estava mandando mensagem para ele, porque como eu sabia que ele estava hospitalizado, ele não estava com acesso ao celular, eu ficava falando com o cunhado dele para ter notícias dele, né, com o Rafael, né, então um abraço também aí para toda a família aí que está passando por esse momento, né? Eu sei que era uma coisa que muitos esperavam que isso ia acontecer de um certo momento, né? Pelo estado dele, mas ele era um cara que tinha muitos sonhos e no velório dele, o Dr. Weibe, que é outro amigo também, que eu já tive uma passagem pessoal com o Dr. Weibe, né? Que inclusive ele já veio aqui ao Dei Valor, Dr. Weibe Xavier, que cuidou dele até os últimos instantes. Contou que ele, no dia que faleceu, antes de ser entubado, né, o estado dele estava muito ruim, ele tinha que ser entubado para tomar uma medicação, tudo. E antes de ser entubado, ele ainda quis cantar de novo My Way, né? Então, assim, no domingo que ele faleceu, ele ainda ensaiou ali cantar My Way, né, que era a música favorita dele, né, que inclusive tem um vídeo dele cantando My Way aí do Dei Valor, aí, quando eu levei ele lá na Unimed, tá no Instagram, tá no meu Instagram, no Carlos Dei Valor, então quem quiser assistir tá lá, e no dele também, tá lá no dele também, então surreal como ele tem assim ainda tinha, né, tinha e tem, né, porque eu acho que para quem conheceu, para quem se impactou com a história dele, o Regis nunca vai ter morrido, né, então assim, para quem aprendeu com ele, e aí é uma coisa que o ser humano precisa também entender, é ter empatia e aprender com o próximo, ouvir, né? Se colocar no lugar do outro, né? Isso é importante também. E que pouca gente faz, né? Infelizmente, pouca gente faz isso, né? De se colocar no lugar do próximo, do outro. E é importante isso para a gente ter uma sociedade melhor, né? De a gente colocar no lugar do outro. A gente já viu vários episódios aqui, né? De como é importante isso, de como é importante a gente se colocar. Todos esses especiais que eu fiz, né? Você vê como é que a Associação Peter Pan também, um episódio foi excelente. E triste saber que a pandemia atrapalhou e muitas crianças foram diagnosticadas tarde demais, aí não deu para curar, entendeu? Então, muitas faleceram por causa da pandemia, mas não pela doença da pandemia, mas pelo atraso no diagnóstico, o atraso no tratamento, entendeu? Então, é triste também a gente saber dessas coisas, mas o Regis, como eu falei, o Regis não morreu, os ensinamentos, as lições que ele deixou ficar eternizadas aí no YouTube dele, ou no Instagram dele, no YouTube do Dei Valor, o episódio dele, os cortes dele aí que a gente fez, que a gente lançou, os cortes no YouTube dele que estão saindo todos os dias à noite, né, desde ontem, vão sair, eu acho que são 12 dias, né, e os cortes dele no Rios foram todos postados de ontem para hoje, né, 5 Rios aí para eternizar e deixar lá essa assinatura dele, uma homenagem do Dei Valor também ao Regis e a toda a família dele, a Mariela, um grande abraço, uma mulher guerreira, que ela falou uma coisa que também me tocou muito no velório, que foi, pessoal, vocês achavam que eu que cuidava do Regis, era o Regis que cuidava de mim, o cara ainda tinha uma mentalidade, uma cabeça, né? Ele não se vitimizava, ele continuava lá exercendo o papel dele de marido, né? De cuidar e não de ser cuidado, então era um cara sensacional e realmente é uma história que marcou o Dei Valor. Infelizmente foi o primeiro convidado que a gente perdeu, né, desses 267 convidados, né, 268 aqui com o Yuri, né,
foi o primeiro convidado que faleceu, então, infelizmente, e dessa forma, né, e ainda da forma como foi, ainda explicava, né, ele perdeu os 3 filhos e faleceu no Dia dos Pais. Isso é uma coisa que, como diz a música, ninguém explica Deus, né, então, tinha uma missão e saiu, talvez, na melhor maneira possível no Dia dos Pais, reencontrando os filhos, né, e assim a gente espera, né, então Bia, né, Pedro e a Ana Carolina, né, e também um abraço aí para a família dele, né, para a Renata, para a Roberta, para o Rogério, né, para o seu Moto, para a Dona Luzia, e também, né, para as mães das filhas, né, que faleceram, né, que também, a Cristiane e a Camila, que também tiveram o seu papel importante, né, na ajuda e no tratamento das crianças, né, então também nossa homenagem aqui, e um grande beijo para Mariela, né, que ela pode contar sempre com o Dei Valor, e, e se Deus quiser vão ter coisas aí do Regis aí para sair, para ajudar a eternizar a história, o aprendizado e os testemunhos dele, porque os comentários que a gente vê dos cortes, só pessoas que aprenderam, que superaram, que ele ajudou a curar a depressão, ele ajudou pessoas a encarar tratamentos de câncer, outros tratamentos que foram curadas baseado na inspiração que o Regis dava para elas. Eram as coisas mais lindas do mundo e a gente olha nos comentários e vendo as pessoas como aquilo dali impactou. Ele deixa um legado de muita fé e de muita força, com certeza. E passar para frente esses conteúdos, acho que Ensinamentos, vai né? continuar ajudando muita gente, tenho certeza. Com certeza, com certeza.